Bem-vindo à comunidade online da First Lab. Onde quer que você esteja no mundo, você é bem-vindo e faz parte daqui. Nossa semana começa segunda-feira com as conversas First Love. É como estar com seus melhores amigos, conversando sobre as perguntas que jovens cristãos têm. Sabe, as coisas que quisemos perguntar, mas provavelmente ficamos com vergonha. Aí, terças-feiras, juntamos aos amigos da Flu Church para a reunião de oração Floor. É uma ótima maneira de manter o ritmo espiritual forte. No meio da semana, temos algo especial para te ajudar a recarregar as energias. Nossa sessão de adoração, Preventing the Dawn, é voltada a colocar lugar especial com Deus. Quinta-feira, hora de alimentar o rebanho. Esse culto da semana é onde mergulhamos na palavra de Deus. Esse conteúdo poderoso te abastece para a semana no trabalho ou em casa. Você não está entrando para uma igreja, está entrando para uma família. Um lugar onde você é sempre amado, sempre aceito e sempre bem-vindo. A qualquer hora, em qualquer lugar. Pai, obrigado pela bênção, em nome poderoso de Jesus. Amém. Podem, por favor, sentar-se agora. Aleluia. Praise. Agora, meu assunto hoje é fé. Uma fé imparável. Vigor. Lucas, capítulo 22. E disse o Senhor: Simão, Simão, Satanás vos pediu com grande insistência para vos peneirar como trigo, buscando separar o joio do grão. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça de forma alguma, e para que, uma vez convertido, possas fortalecer os teus irmãos na fé. E quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém. Agora, aqui nós realmente vemos que Satanás está por trás da nossa fé verdadeiramente. Satanás está atrás da sua verdadeira fé. Ele diz: Satanás desejou ardentemente peneirar vocês como o trigo para assim reduzir vocês a absolutamente nada. Tudo bem. Mas eu apenas orei por você. Pelo que ele orou? Pelo que Jesus orou? Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, para que você não acabe de forma alguma deixando de acreditar nas coisas em que realmente deveria acreditar. É exatamente isso que Satanás quer. Ele quer a sua fé para impedir a sua fé. E é por isso que Jesus orou por ele, para que a sua fé não desfalecesse. Porque se a sua fé não falhasse, então nada poderia deter Pedro. E este ano você será imparável. Amém. Agora lembre-se que o apóstolo Paulo disse algo muito importante e significativo. Ele disse: eu guardei a fé, eu completei a minha corrida, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu completei a minha corrida, eu combati o bom combate, terminei o meu percurso e guardei. Veja, é realmente muito fácil não conseguir manter a sua própria e verdadeira fé. É como se a sua fé fosse uma bolsa no meio da confusão e antes que você perceba, já a deixou para trás. E então você foi e perdeu a sua bolsa. Entendeu? Sim, você não conseguiu segurá-la. É assim que a fé opera. Veja bem, é por isso. Sabe, certa vez eu estava lendo alguns dos muitos livros que escrevi e me questionando: será que eu ainda conseguiria pregar o que escrevi há 20 anos?
eu ainda realmente acredito nas mesmas coisas? Eu realmente guardei a fé? Sim, porque é bastante fácil deixar de acreditar em muitas coisas depois de um certo tempo. Entendeu? É realmente fácil deixar de acreditar em algo quando você tentou, muitas e muitas vezes tentou, e aquilo simplesmente de fato não aconteceu como esperado. Se você orou por pessoas para serem curadas e infelizmente muitas pessoas morreram depois que você orou, você entende o que quero dizer? Se você não tomar cuidado, você deixa de acreditar na cura pela oração, entendeu? Mas, novamente, isso também é um erro, porque esse é justamente o objetivo. Satanás está tentando te levar ao ponto em que você não tem fé em tantas coisas. É por essa razão profunda e significativa que Jesus, em sua sabedoria e amor, disse a Pedro, seu discípulo: Pedro, eu orei intensamente por você, Pedro, com todo o meu coração. Eu orei fervorosamente para que a sua fé, mesmo diante das provações, jamais falhasse ou fosse abalada. Sabe, eu orei por pessoas que hoje já morreram. E nós oramos por doenças que não pareciam ir embora. Mas posso te dizer que ainda acredito muito firmemente na possibilidade de cura. Na verdade, eu posso sentar com você e te explicar detalhadamente porque eu acredito tão profundamente na cura e em seu poder transformador. Eu realmente acredito que Deus cura. Sim. Na verdade, eu realmente acredito que se Deus retirar a sua graça de você por apenas 5 minutos, sua vida inteira mudará completamente. Você vai se surpreender. Então, mesmo tendo visto tantas coisas diferentes do que gostaríamos de ver, você ainda mantém sua fé. E ainda temos fé em milagres, em cura e em Jesus. Veja, uma vez eu estava lutando com milagres no palco. Me ajude, por favor. Eu estava lutando com milagres, acreditando em certos tipos de milagres, sabe? E foi então que o Senhor me deu uma revelação que escrevi no meu livro Ciência e fiquei pensando em algo. Como se chama? Amplie um ministério com sinais e maravilhas. Sim, sobre o porquê de Deus curar e o porquê de Deus não curar a todos os indivíduos. E você descobre que se eu for agora para a prisão de Insatã, você realmente entende. Olá, e eu digo, eu vim com o poder de realizar milagres para libertar os cativos. Você entende? E eu disse, sejam livres. Qualquer um com menos de 40 anos, você está livre. Saiam agora neste exato momento. Na porta da prisão, os soldados que já estarão aguardando vão encontrá-los lá e explicar detalhadamente para cada um dos indivíduos que saírem. Você está aqui porque cometeu o grave crime de matar alguém, e essa é a razão da sua detenção. Você está aqui porque você realmente assassinou essa pessoa. Quando eu estava pregando em Inã, perguntei uma vez para um rapaz, não sei se isso mudou. Perguntei a ele, por que você está aqui? Ele estava segurando a Bíblia, bem devoto em oração. Perguntei, por que está aqui? Matei alguém. Eu não quero te contar quem ele matou, porque é uma coisa muito engraçada. Então eu disse, por que você... Ele disse, assassinato. Todo mundo aqui está aqui por assassinato. Foi isso que ele me disse. Então agora sim, você foi comissionado e sim, você é ungido para libertar os cativos. Mas existem razões legais pelas quais essas pessoas estão aqui. Você entende o que estou dizendo? O que também é uma força muito forte. E há tantas coisas em nossas vidas que têm razões.
as razões, sabe? Hoje de manhã, durante o culto de fluxo, eu oro. Nunca orei isso antes, mas acredito que fui guiado pelo Espírito. Disse que qualquer coisa que você tenha feito que tire 2 semanas da sua vida. Sim, apenas 2 semanas. Se você fez algo que tira 2 semanas da sua vida, que o sangue e a comunhão que estamos tendo limpem isso do seu caminho em nome de Jesus. Porque, sabe, você pode ter 50 anos de idade, ou talvez até mesmo 60 anos de idade, mas nos dias de figuras bíblicas como Noé, Matusalém e Enoque, 60 anos de vida, naquela época você ainda seria considerado uma criança de colo, praticamente um recém-nascido em termos de longevidade. Ninguém teria um filho com 60 anos de idade. Acho que Noé ou algo assim teve um filho quando tinha uns 500 anos de idade. Veja bem, a vida humana encurtou de forma tão drástica que é realmente chocante, na verdade, é mesmo bastante surpreendente. Em um dos livros que eu li, era uma profecia. Dizia que chegaria um tempo em que alguém com 80 anos seria chamado de muito velho. E ninguém conseguia acreditar que se você tivesse 80 anos, seria chamado de velho. Quero dizer, houve tanta mudança na quantidade de anos que vivemos. Tudo foi consideravelmente encurtado. E é o pecado que foi transmitido através das gerações. Porque além dos seus próprios pecados, além dos pecados da sua mãe e dos pecados do seu pai, quantos já conheceram alguém que riu e disse: "Ah, sim, é exatamente como o seu pai"? Eles de fato carregam essa herança, essa marca indelével. Eu conheço o seu pai, você sabe. E você não sabe do que eles estão rindo. Eu conheço o seu pai, você sabe. Esse é seu pai? Uau! E você é um pastor. O acúmulo dos pecados do seu pai, dos pecados do seu avô, dos pecados do seu bisavô e também dos pecados da sua mãe e dos pecados do seu tio e depois, é claro, os seus próprios pecados, você sabe, tudo isso se manifesta. Agora estamos começando a perceber e a enfrentar um problema que não conseguíamos identificar claramente antes. As pessoas se casam, formalizam a união, mas por alguma razão não conseguem ou não podem ter relações sexuais, o que é uma situação bastante paradoxal e preocupante. Sim, porque quando eles explicam que eles estão agora na casa dos 20 anos, mas assistem pornografia desde os 10 anos, sem que seus pais saibam. Então eles se casam e não conseguem. Eles não conseguem. Não, eles só conseguem assistir à tela, você realmente não acredita no que está vendo. Mas agora isso não é mais uma comunicação de um para vários, é algo muito mais complexo e interativo. Então, é como se o cenário do problema pornográfico tivesse amadurecido consideravelmente e agora você tem um novo e complexo problema que nunca havíamos enfrentado antes. Nunca vi isso antes, mas eu comecei a ver, desde o ano passado, comecei a ver casos diferentes. Não conseguem. Aqui está a esposa, aqui está o marido incapaz. Sim. Já se passou 1 ano, eles se casaram, foram para a lua de mel e voltaram, sem sexo. Não há problema. Não, não há nada médico. O que você realmente encontra é pornografia explícita. Então, quando você olha para o pecado que está se acumulando, você realmente entende e se pergunta: como chegamos a tudo isso, a este ponto? Sim, isso está inegavelmente encurtando a vida. De qualquer forma, sim, estou falando sobre a fé de cura, mas o que estou dizendo é que acredito muito mais na abundante graça de Deus. Todo mundo diga: vou passar dos 70 com facilidade. Diga, por favor, continue dizendo isso, por favor, sem parar. Sim, continue dizendo.
porque é um poder espiritual que você está verdadeiramente liberando. Sim, você pode até achar que isso não tem um efeito imediato, mas a fé é de fato uma força poderosa. É uma força que está constantemente em plena ação. Sim, diga: eu viverei e não morrerei, e viverei para sempre. Então continue dizendo isso. Mesmo que alguém morra, você precisa dizer e ter fé, porque, como eu estava explicando, existem razões legais e coisas que você não consegue explicar, que estão além da sua explicação, mesmo assim. Mas é por isso que você ainda precisa ter fé em vez de perder a fé. Então, a fé é uma força muito poderosa. E tudo o que Jesus não queria que acontecesse com Pedro era que ele perdesse a fé. Você precisa manter a fé. E é por isso que Paulo, no final da sua vida, em 2 Timóteo, no final, capítulo 4, este é um dos últimos capítulos de toda a sua vida e ministério. Ele disse: eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Sim, eu guardei. Eu combati o bom combate. Houve muita luta e eu tentei permanecer firmemente no meu caminho, e então eu mantive as crenças profundas que eu tinha, no que eu realmente acredito. Eu acredito na oração, acredito em Deus, acredito em milagres, eu acredito no poder de Deus, eu acredito na presença de Deus, e eu ainda acredito nisso. É algo verdadeiramente grandioso ainda conseguir acreditar depois de passar por tantas e tão difíceis coisas, tantas decepções. Mas eu acredito em Deus. Amém. Então não perca a sua fé. E veja, escute, quero dizer, eu não sei, mas você precisa saber que há coisas que você não sabe, coisas que você não pode explicar e coisas que você não entende. Você precisa aceitar que elas existem. Você é apenas um ser humano, e mesmo que tenhamos um livro, a Bíblia, existem coisas que não estão escritas na Bíblia e há coisas que não foram registradas. Paulo escreveu uma terceira carta aos Coríntios que nós não temos. E há outros livros, o livro de Barnabé e outros livros que foram escritos e assim por diante. O Evangelho de Barnabé e outros evangelhos. Isto é o que temos. Estamos administrando isso. E por isso há coisas que não sabemos e que não podemos explicar. Então não é por causa disso. Você é bom. Eu não acredito mais. Eu dei meu dízimo, desde 2019, 2018. Depois disso ninguém nunca me deu nada. Ele disse: dai e vos será dado. Ninguém nunca me deu nem um cobo desde então. Por que você fala assim? Pergunte ao seu vizinho. Por que você fala desse jeito? Por que você fala assim? Mantenha a sua fé. Você pode se casar e ter experiências ruins no casamento. Isso não é surpreendente. Então você sabe. É por isso que às vezes quando temos algumas das nossas músicas, as pessoas acham que somos crianças ou que somos infantis porque ainda acreditamos no casamento ou ainda acreditamos no amor. E acreditamos em beloveoses, porque as pessoas estão ficando com o coração partido. Dizem que não é assim, não é como você está cantando, não é assim. Tudo o que eu quero é uma garota cristã. Ou cantamos seja legal, você me hipnotiza. Você bloqueia a minha visão. E eles dizem: esses aí são crianças. É por isso que eles estão cantando essa música. Você é quem está se afastando da sua fé. Você não manteve a fé. Você não manteve a fé. Não fique aí dizendo que não é assim. Sua boca parece a de um lagarto e eu nem mencionei seu nome. Quando dizemos que o amor é uma coisa linda. Cante para nós. Ninguém mais possui
Alguém deveria trazer um pouco de água. Quem está cantando a música? É o baixista. Um passo à frente, um passo à frente. Alguém traga água para esse cara. Fique aqui, por favor, ok? Não, traga-o aqui para que os outros possam aprender também. Espere. Traga-o aqui para que os outros fiquem com medo. Leem as músicas bem. E pare. Tudo bem, tudo muito bem. Diga a alguém que estou mantendo a fé de forma inabalável. Mesmo que eu tenha sido instruído a parar, continuarei tocando o meu instrumento com dedicação e persistência. Você não disse um simples muito obrigado por todo o meu esforço e empenho. E acho que ele não disse obrigado. Obrigado na próxima vez. Limpe a coisa certa. Agora. A próxima coisa importante é a fé, a oração. E oração é fé. Sim, fé é oração e oração é fé. E vou provar para você que quando você ora, Deus interpreta isso como se você estivesse agindo com fé, que é uma força espiritual muito poderosa. Quando você ora, Deus vê que você é como um homem de fé. Temos que sentar em uma sala do amanhecer ao entardecer. Só isso. Quero dizer, você precisa acreditar em algo. Algo tão estranho que as pessoas nem sabem que você estará orando em um quarto. Mesmo quando você fala com pessoas que respondem com monossílabos, só respondem uma palavra. Alô? Sim. Está tudo bem? Sim. Achar tem tudo mesmo. Quero dizer, sua família, tudo certo. Então tá bom. Então está tranquilo. Ok. Sim, está vendo? Você vê que as palavras estão acabando. Tudo bem. Eu só estava ligando para saber como você está. Ok. Que legal, muito legal, até agora, de verdade. Agora, você sabe que Deus nem responde, Deus nem diz ok, ou Deus nem diz claro, ou Deus não diz entendi, nenhuma palavra. Então, Deus é mais difícil de conversar do que pessoas que só respondem com uma palavra, só uma. É algo muito difícil orar. Então, é um ato de fé muito ousado para alguém orar, mesmo que seja por 5 minutos. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Estou lhe dando 4 razões importantes e estamos terminando este ensinamento, e ele fala com elas. Uma parábola sobre a necessidade de orar continuamente, e dizendo que os homens devem sempre orar e nunca desanimar ou perder a fé. Portanto, não que os homens devam sempre jejuar, mas que os homens devem sempre orar. Uma das coisas inúteis é jejuar sem orar. Não que não seja absolutamente inútil. Deus pode ajudar talvez a perder peso ou limpar seu intestino ou algo assim. Ou mesmo se isso faz você ter uma boa sensação de disciplina ou algo assim. Sim, mas você percebe que Jesus fez promessas para pessoas que oram, não promessas para pessoas que jejuam. Então, a promessa é para a oração. O jejum ajuda. A oração deve ajudar a oração. Às vezes não ajuda, porque às vezes quando jejuamos estamos apenas esperando até às 6. Quantos aqui já jejuaram e ficaram só esperando dar 6 horas? Para que o Senhor no céu fizesse com que as 6 horas chegassem mais rápido do que o normal, ele lhes contou uma parábola dizendo que os homens deveriam sempre orar. Então ele disse: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. E havia uma viúva naquela cidade, e ela foi até ele dizendo: vinga-me do meu adversário, vinga-me. Versículo 4.
E ele não faria isso por um tempo. Mas depois disse consigo: embora eu não tema a Deus, nem respeite o homem, porque esta viúva me importuna, eu a vingarei. Então suas orações incomodam a Deus. Eu a vingarei para que, vindo continuamente, ela não me canse. Por isso acredito que podemos cansar Deus com nossas orações. O próximo versículo. E o Senhor disse: ouvi o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que pareça demorar com eles? Isso significa que Deus pode instituir a vingança por você. Deus fará justiça a você pelos males que foram cometidos em sua vida. Leia isso na Bíblia. Deus realmente não fará justiça? Deus não fará justiça quando Ele próprio claramente diz, dizendo: a vingança é minha, diz o Senhor? Vou te dizer uma coisa, alguns de vocês podem se sentir mal. Você já assistiu a um filme em que pegaram o vilão e depois mataram o vilão? Mas eles o mataram lentamente, tipo, lutam por um bom tempo. E eles batem nele, batem nele, batem nele. Aí ele é esmagado ou passa por uma máquina e se dissolve. Acontece, não é? Quantos já se sentiram felizes ao assistir isso? Fale a verdade. Eu quero. Somente pessoas que realmente dizem a verdade. Sim, apenas somente. Você sabia que esse sentimento que você tem é, na verdade, um sentimento que vem de Deus? Sim. Como se vingar de coisas ruins? Sim. A vingança de Deus é o abandono do homem. Deus não gosta quando as pessoas assumem empreendimentos. Isso era algo que eu mesmo ia fazer. Eu tinha planos de como faria os Vingadores. Eu iria distribuir isso ao longo desse período de tempo. E você interrompeu. Você pegou o que é mínimo, a vingança é minha. Eu sou aquele que faz a vingança. Então Deus está dizendo: Deus não se vingará? Não fará Deus justiça aos seus eleitos que clamam dia e noite? Então suas orações do dia estão chegando e suas orações da noite também estão sendo ouvidas. Incrível. Versículo 8. Eu lhes digo, porém, que ele os vingará rapidamente. No entanto, veja, é aqui que a pergunta surge. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele termina esta parábola dizendo: quando o Filho do Homem vier, encontrará pessoas que acreditam na oração assim? Ele encontrará fé? Ele encontrará pessoas que realmente acreditam, clamando dia e noite que existe um Deus que responde, um Deus que fará justiça? Deus vai encontrar algo assim na vida real? Isso existe? Ele vai encontrar homens de profunda fé que possam permanecer em pé no grande salão durante um acampamento e orar continuamente do amanhecer ao anoitecer, clamando dia e noite sem cessar? Ele vai encontrar pessoas assim que possam ficar na praia e orar com devoção até o amanhecer, que possam ir e orar em um quarto, ficar acordados e orar por 6 horas, orar por 3 horas. Ele pode encontrar alguém que fique em um quarto, invoque a Deus e fale em línguas, andando de um lado para o outro, indo para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. No seu quarto, sozinho, talvez com um vídeo do YouTube, numa pregação ou algo assim, e você está orando. Ele vai encontrar alguém na terra que faça isso por 3 horas ou 2 horas. Ou você consegue fazer isso, ele vai encontrar fé. Mas ele nem sequer se preocupou em perguntar se encontraria oração. Mesmo estando falando sobre oração, ele disse: será que encontrará fé? Porque a oração, todo esse choro dia e noite, é um sinal de que você tem fé em um Deus. Sabe, um dia tivemos uma cruzada e estávamos do lado de fora de um santuário sagrado. Não era exatamente um santuário, mas era uma estátua de Maria ou algo assim. Sabe, uma estátua de Maria ficava atrás da casa onde estávamos hospedados. E eu podia ver a estátua diretamente do meu quarto. E as pessoas vinham para rezar e fazer suas orações. Sabe, quando vejo pessoas rezando, porque eu também rezo, eu sinto por elas e tenho a sensação de que isso realmente toca meu coração. E essas pessoas vinham rezar, elas vinham
Algumas mulheres e homens vinham, caminhavam ao redor, ficavam em volta da estátua o dia todo. Eles ficam sentados ali, sabe? Quero dizer, eles não têm nada, eles vêm e rezam. Olha, se eu fosse Deus, ao vê-los, eu me emocionaria. É como se as pessoas tivessem uma fé profunda de que Deus vai ajudá-las através de Maria, através do que for, mas ao vê-los rezando, você se emociona realmente. E são pessoas de muita fé. Olha, nesta quarta-feira, veja quantos estamos aqui. A igreja está completamente cheia. Eu espero que todos venham em grupo, ou melhor, nem todos são convidados. A partir de terça-feira, vamos rezar. Sua fé é uma força inabalável. É uma grande força poderosa que está sendo exercida através de suas orações poderosas. Suas orações mostram que você tem fé em Deus. E sabe, eu percebi que quando você realmente pensa em todas as mensagens que já foram pregadas, em como as nossas vidas podem verdadeiramente mudar, dá para ver que as pessoas, sabe, elas simplesmente não têm tempo para Deus. Eu quero ter tempo para Deus. Quantos aqui querem ter, não se case com alguém que não tem tempo para Deus? Quantos querem ter tempo para Deus? Olhe ao redor. Há alguns irmãos que se tornaram homens de dignidade, mas não de oração. Dignidade é diferente de oração. Vamos nos encontrar orando. E quando você vê a oração, quando você está assistindo como um observador de fora, como eu estava olhando para aquela estátua e observando as pessoas chegarem. Elas vêm e sentam ali, elas vêm e até deitam para dormir. Você vê que essas são pessoas que não têm fé. Elas não oram. 5 palavras, abençoado, abençoado, amém. Então elas se levantam e vão embora. Você não é um homem de fé. Deus estava falando comigo no meu coração, estava dizendo que se meus pastores tivessem fé, haveria mais homens de fé. Eles realizariam grandes coisas. Eles não são homens de fé. Se eles forem homens de fé, realizarão coisas ainda maiores. Não estou falando apenas de fé para deixar seu emprego aqui. Estou falando que eles simplesmente viverão pela fé. Sua vida mostra sua fé. Como é sua vida? Quando você ora e dedica tempo à oração, isso mostra o quanto você acredita. A segunda escritura que eu realmente quero que você leia e que é de suma importância para a nossa compreensão é Marcos, capítulo 11, versículo 22. Jesus, respondendo-lhes, disse-lhes: tende uma metade da fé em Deus, tenha plena e inabalável fé em Deus, verdadeiramente e com toda a sua alma. Versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, isto é poder, e não duvidará em seu coração, mas creia que as coisas que ele disse acontecerão. Ele terá tudo o que disse. Quero dizer, você já viu algum homem nesta terra ordenar que até mesmo a colina de Macate se movesse, ou que uma montanha se movesse, ou até mesmo um formigueiro? Estamos falando de poder sério. É por isso que Jesus disse: tenha fé se você tiver fé. Como uma semente bastarda, versículo 24, versículo 24. É por essa razão que eu digo a vocês que, seja o que for que vocês verdadeiramente desejarem quando orarem, acreditem que vocês certamente receberão e vocês as terão em sua posse. Você terá as coisas pelas quais você ora. E quando estiverem orando, perdoem de coração se tiverem alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai Celestial, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas e transgressões. Mas se você não perdoar verdadeiramente, tampouco o seu Pai no céu perdoará. Amém. Então, este é um ensinamento famoso de Jesus do livro de Mateus. Marcos 11, a partir do versículo 22, onde ele disse: tenha fé em Deus.
Então, quando ele disse para ter fé em Deus, ele disse: primeiro, você fala com uma montanha e ela pode se mover. Segundo, você ora, e enquanto ora, você acredita verdadeiramente. E aquilo em que você acredita acontecerá. Então, as duas expressões da fé são: uma é falar, que está no versículo 23, e a segunda é orar, que está no versículo 24. É assim que você tem fé em Deus. Você tem fé ao falar e também ao orar, demonstrando sua crença. Orar é um ato de fé muito ousado. Então, eu me lembro de ver pessoas orando. Eu sempre fico profundamente tocado. Elas não podem ver Deus, mas ainda assim acreditam. Jonas, capítulo 3. O livro bíblico de Jonas. Estamos agora no capítulo 3, versículo 1, que é o primeiro versículo deste importante capítulo. E veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, povo iníquo, e prega contra ela a pregação que eu disse diante de ti. Versículo 3. Então Jonas se levantou prontamente e foi para a grande cidade de Nínive, conforme a palavra expressa do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de jornada. Isso significa que levou 3 dias para dar a volta por cima. E Jonas começou a entrar na cidade, caminhando um dia inteiro. E ele clamou e disse: em 40 dias 9 nunca serão derrubados. Versículo 5. Então o povo de Nínive, verdadeiramente e de todo o coração, crê em Deus, o Criador. Eles fizeram o quê? Eles creram em Deus com todo o coração. Quando você crê em Deus, o que você faz? Eles proclamam verdadeiramente seu jejum e vestem-se de saco, do maior deles até o menor de todos eles, do maior para o menor, todos eles. Todas as crianças que você diz que são, você está no ensino médio, então não pode jejuar. Olhe para as crianças de Nínive. As crianças de Nínive estavam jejuando. Você diz que está no seu período, você jejua todos os dias. Seu período você jejua por motivos diferentes. Veja a resposta. Eles creram em Deus e isso os fez proclamar um jejum. Cavamba, até mesmo do maior ao menor. Pois veio um grande e profundo e avassalador terror ao rei de Nínive. E ele se levantou imediatamente do seu majestoso trono e tirou a corda de cima dele e o cobriu com o pano de saco áspero e as cinzas e sentou-se humildemente sobre as cinzas, dizendo o quê? Não deixe nem mesmo homem nem animal algum. Aqueles que têm cães, todos os seus cães devem jejuar também. Olhe para isso. Que nenhum dos dois homens. Todos aqueles que estão dando desculpas, estamos todos jejuando. Os cães estão jejuando, os gatos estão jejuando. Nem homem, nem animal. Ouçam todos, por favor. Nenhum rebanho teste qualquer coisa que seja para testar. Quando você testa algo, você está quebrado. E quem pode dizer? Versículo 9 ou versículo 8. O que é o versículo 8? Mas que homens e animais sejam cobertos com sackcloth. Você não precisa se vestir com seus melhores vestidos. Depois do jejum você pode trazer uma roupa nova. Que cada um se converta do seu mau caminho e da violência que agora está em suas mãos. Versículo 9. E quem pode dizer se Deus se arrependerá e desviará sua ira feroz para que não pereçamos? Versículo 10.
E Deus viu as suas obras, como eles se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que havia dito que lhes faria, e não o fez. E ele não fez isso. Amém. Então você vê, o povo de Nínive acredita em Deus. Quando eles acreditam em Deus ou dizem, Charlie, vamos jejuar, é um sinal de sua fé. É um sinal de sua fé. Faça alguma coisa. Algo diferente. Alguns de vocês não conseguem parar de comer banu. Você não consegue parar de comer arroz. Não sei o que você quer comer. Amém, sim. Receba a bênção do Senhor enquanto você ora. Então todos se unam em oração. Temos reunião de oração no FL às 4 da manhã, às terças e sextas-feiras. Você deve participar. É um sinal da sua fé em Deus. Você vê, eu disse, como posso exercitar a fé orando? O que mostra que estou agindo pela fé, a oração. Porque o justo viverá pela fé significa que a vida do justo é fé. A vida dele é fé. Muitas coisas que ele faz são por fé. Então, se meus servos fossem homens de fé, eles realizariam mais. Esqueça ter que largar seu emprego por Deus ou ir para uma missão. Só orar é como uma missão. Estudar. Ou até mesmo, eu diria, construir sua casa e ter um espaço de estudo onde você ora. Até o design da sua casa mostra que você é um homem de fé. Algumas pessoas construíram suas casas. Você tem um escritório para negócios em casa. Por que você não tem um lugar para oração em sua casa onde possa ir confortavelmente? Mas isso nem está no seu projeto. Você fez uma sala de estar muito grande para receber visitas que nem sequer viriam até lá. Com muitas cadeiras. Cerca de 5 confortáveis poltronas. Há tantas coisas interessantes que os banheiros parecem cantar de alegria. Quando você aperta o botão para iniciar, a música sai do vaso sanitário. Mas não há quarto anterior. Número 4, de acordo com o livro de João, no capítulo 14, e o versículo 13, que é uma passagem bíblica importante. E qualquer versículo, o versículo 12, sim, o versículo 12. Em verdade vos digo solenemente, aquele que crê verdadeiramente em mim também fará as obras que eu faço, e ele fará obras ainda maiores e mais significativas do que estas que vocês veem, sim, muito maiores. Porque eu vou para meu Pai. Amém. Crer funciona. Agora, como você vai fazer essas obras maiores? Vamos continuar lendo no contexto. Versículo 13. Tudo o que pedirdes em meu nome será feito. Quando você pedir em meu nome, isso eu farei. Porque eu vou para o Pai e farei isso. E se você perguntar meu nome a Ele, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho através de mim. Versículo 14. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É assim que se fazem obras muito maiores. Está mostrando a você que Ele está esperando que você peça e ore. Orar é um ato de profunda fé que permite que você realize grandes e significativas coisas em Deus através da sua imensa graça e poder divino. Você diz que ao ouvir a expressão obras maiores, deve pensar nas obras que Jesus Cristo realizou. Quais foram as principais obras que ele fez? Pregar, ensinar, curar. E ele disse, vocês farão obras maiores. Então, pelo menos, se você for capaz de fazer grandes coisas como Jesus fez antes, você fará algo ainda maior do que isso. E é difícil imaginar algo ainda maior do que o que Jesus fez. Por que eu digo que o que Jesus fez é grandioso? Porque isso afetou o mundo inteiro.
Quantos de nós, com o que fazemos, conseguimos afetar um país? Então, a partir de hoje, obras muito maiores com uma fé verdadeiramente inabalável estão sendo enviadas e destinadas para você. Quais são, de fato, as 4 escrituras sagradas que claramente mostram que a oração é uma expressão de fé e que a fé é, por sua vez, uma forma de oração? Número 1. Não estou ouvindo você. Lucas capítulo 18, a parábola da oração. Quando Jesus disse, quando eu vier, será que encontrarei pessoas com fé? Qual que é o próximo passo agora, por favor? Seria Marcos capítulo 11? Tenham fé em Deus. Tenham fé. Isso ele disse no versículo 24. Tudo o que pedirdes em meu nome, tudo o que desejardes quando orardes, creiam. É assim que se tem fé. Creia enquanto estiver orando. Orar faz parte de agir com fé. E número 3, Jonas, capítulo 3. Jonas orou muito bem. Eles pregaram a palavra para eles e a Bíblia diz que, de fato, eles creram verdadeiramente. Eles creram em Deus. E quando creram em Deus, proclamaram o jejum. Crer em Deus faz com que você proclame o jejum e faz com que você ore com devoção. O jejum deve ser acompanhado de oração para ser um exercício espiritual. Ouça, existem tantas formas de dieta e regimes alimentares que deixar de comer ou não comer certas coisas em determinados momentos não é algo feito apenas por pessoas espirituais. É como ensinar. Não são apenas os pastores que pregam ou ensinam. Os professores ensinam e pregam. E os palestrantes pregam ou dão palestras. Você pode chamar o que estou dizendo de palestra? Depende do que eu falo. Sim. Então não são apenas as pessoas espirituais que não comem. E pessoas espirituais também. Dizem que não comemos mais arroz branco. Eu não como mais isso. Eu não como xícaras, eu não como isso. Isto. Eu faço isso, estou fazendo uma limpeza intestinal. Nós só bebemos o que eles vão beber. Alguma mistura, bebem e vão ao banheiro até sair só água. O cocô sai, desintoxicação, todo tipo de coisa. Então, o que você está fazendo quando diz que está jejuando não é algo feito apenas por uma igreja ou pessoas espirituais que vão mudar a dieta ou fazer algo. Portanto, se você não acrescentar o componente da oração a isso, então estamos questionando o que estamos fazendo. É por isso que a igreja está proporcionando essa oportunidade, especialmente esta semana, para todos nós, de graça. Nós vamos para Anacali porque a First Love vai ocupar todo o campus. E nós estaremos lá, pelo menos esteja lá. Caminhe um pouco e ore. Você sabe, com o tempo, você vai perceber que muitas coisas realmente dependem da intervenção sobrenatural de Deus em sua vida. E eu vou te dizer, mesmo que você não saiba pelo que orar, ore em línguas. Rezar em quê? Línguas? Eu chamo isso de uma linguagem verdadeiramente criptografada, que não é compreendida, nem mesmo pelo próprio diabo, onde você pode falar diretamente com Deus. Aquele que fala, de fato, fala com Deus. E você estará falando com Deus. Kalamaobi, Mandela, Shonal, Manda. Quantos anos? Não fale em línguas. Porque temos que orar por todos. Reze para poder falar isso com clareza. Sabe, tenho orado para que as pessoas nas cruzadas falem essa mesma língua. Quanto mais podemos alcançar. Aqui no centro, a fé é uma força verdadeiramente imparável e poderosa. Satanás queria impedir Pedro, mas Jesus disse, eu orei por você para que sua fé não desfaleça. Quando você tem fé, nada pode detê-lo. E finalmente Lucas 6,38. Dando-lhe. Este é outro exemplo. Dar é como falar em línguas. Isso também não faz sentido algum. Também não o quê? Não faz sentido. Por que você deveria doar? Vou te contar uma coisa. Se você soubesse
uma das coisas que te surpreenderiam é que até a pessoa mais rica tem necessidades. Não importa quem você seja, você tem algo de que precisa e que não se importaria de ter. Mesmo que você tenha mais coisas do que os outros. Todos nós precisamos de algo. Dar é exatamente como falar em línguas. Por que eu deveria tirar dinheiro do meu próprio bolso e dar para outra pessoa se eu mesmo preciso dele? Para comprar cimento, para comprar blocos, para comprar vergalhões. Por que eu deveria pegar e diminuir o meu dinheiro? A não ser que seja um ato de fé ou algo espiritual. Senhoras e senhores, doar é verdadeiramente uma das coisas mais espirituais que você pode aprender a fazer. E eu disse, sabe, este ano eu vou te tornar rico pela graça de Deus, o Todo-Poderoso. Você sabe, a Bíblia diz que Jesus Cristo tornou muitos, sim, muitos ricos. Ou Paulo estava falando sobre o seu ministério, dizendo que ele se fazia pobre, mas de fato tornava muitos, muitos ricos. Veja bem, ele disse, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Então, quando eu fico aqui e digo que este ano sim, este ano vou te tornar rico, entende bem? Você vai se surpreender ao saber que Paulo disse a mesma coisa, que ele tornou pessoas ricas, e eu vou te tornar verdadeiramente rico através da generosa doação. Sabe, eu realmente quero que todos tenham a experiência profunda de ter dado algo que, de fato, desencadeia algo significativo no reino do Espírito. Sim, é isso mesmo. Eu acho que nem todo mundo já fez isso antes. Sim, eu acho que nem todo mundo já fez isso. No seu relacionamento com Deus, eu acho que não se trata da quantia, mas é como se é algo profundamente espiritual. Você dá e isso imediatamente começa. Isso tem um efeito poderoso no reino do Espírito que faz com que as pessoas passem a te dar coisas, a te favorecer grandemente, a te escolher, a gostar muito de você, a te querer, a decidir a seu respeito, a te dar. É algo verdadeiramente sobrenatural. E eu estou orando para que cada um de vocês sabem, isso é algo verdadeiramente maravilhoso e profundamente significativo. Quando o patriarca Jacó estava em seus últimos dias de vida, o seu pai Isaque, com grande sabedoria e amor, chamou o seu filho. Eu disse, sabe, eu realmente não sei exatamente quando vou morrer. E ele disse a eles, vai imediatamente para o livro de Gênesis, capítulo 27, e vai e pegue uma gazela selvagem e ágil. Você entende? Pegue. Sim, pegue uma gazela. Você sabe, eu gosto daquela carne. Ah, sim. Quando você está próximo de alguém, você sabe do que ele gosta de certa forma e como ele gosta. Ele disse, vá e pegue essa gazela selvagem e tempere-a cuidadosamente. Sim, por favor, prepare-a para mim e me dê imediatamente, sem demora. Enquanto isso, sua esposa lá e outros servos, mesmo que sua esposa tenha parado de cozinhar ou não goste de cozinhar, entendeu? Sim, nessa altura eu acho que ele não teria isso como um problema, de forma alguma, sim. Não é um casamento novo. Não era um casamento muito novo em que talvez a noiva não soubesse cozinhar. Não, ele disse apenas, prepare para mim agora, por favor, para que eu coma com carinho. Olhe bem para isso, e a minha alma te abençoará antes que eu venha a morrer. Sim, antes que eu venha a morrer. Quero te abençoar antes de eu morrer. Eu oro por você, quero que você acredite. Veja, o irmão dele veio e eles vieram para brigar. Eles se odiavam por causa disso. Porque depois que ele comeu, chamou o filho e disse, venha mais perto. E então ele disse, eu posso sentir o cheiro. Coloque essa escritura, eu posso sentir o cheiro do meu filho. Oh, meu Deus, o cheiro de um campo frutífero. Isaque disse a Jacó, venha, chegue mais perto.
E ele o beijou com ternura, matá-la Barabassan. E ele sentiu profundamente o cheiro das vestes dele, um aroma familiar e reconfortante. E ele disse, veja o cheiro. Muitas coisas naturais desencadeiam coisas espirituais, proféticas. Você acha que é só, quando eu... Às vezes é porque eu te vi que terei uma visão sobre você. Ou às vezes porque você impõe as mãos sobre alguém, você tem uma visão sobre a pessoa, ou é porque você está lá. É por isso que vai acontecer. Mas ele sentiu o cheiro. Quando ele sentiu o cheiro, disse, veja, observe atentamente que meu filho tem o cheiro agradável de um campo que o Senhor verdadeiramente abençoou. Sim, portanto, por causa do que ele sentiu profundamente em seu coração, e depois do que ele claramente viu com seus próprios olhos, ele disse com grande convicção, portanto que Deus vos dê o orvalho precioso do céu, a gordura abundante da terra e uma vasta abundância de trigo dourado e vinho saboroso. Você sabia que está amplamente anunciado e promovido na internet que Gana é um lugar verdadeiramente maravilhoso para se visitar? Você já esteve em Gana? Sim, eles estão anunciando Gana o tempo todo. Não quero dizer oficialmente, mas acho que as pessoas... Você já passou o Natal em Gana? Vá para Gana. Isto em Gana. Agora, o que isso significa? Ir para Gana? Você está em Gana. Você não está dando valor a isso. O que isso significa? Isso significa que... Olhe para este versículo. Caixa mamandaba. Isso significa que na terra está a gordura da terra. Vejam, aqueles que gostam de carne de porco quiabe, quando comem a gordura que a acompanha, o sabor e a experiência mudam. Aqueles que não comem carne de porco, eu rezo por isso. Sim. A Bíblia diz que aquele que é fraco na fé, ela ajuda. Por ser fraco, ajuda. Romanos 14. Olhe para isso. Romanos 14, versículo 2. Sendo um crente que é considerado um pouco fraco em sua fé, ajuda o fato de ele ter criado outro indivíduo que também é fraco. F, ajuda. Sem mais perguntas, sem mais comentários. Agora, aquele que é fraco, isso ajuda. Volte para a bênção de Jacó. Portanto, que Deus te dê o orvalho precioso do céu e a riqueza abundante da terra. Que você tenha o orvalho do céu. E a gordura disso significa a parte boa e mais rica disso. Então, se há algo realmente bom em Gana, que você aproveite a gordura de Gana e muito milho e também vinho. Isso significa que você nunca mais pensará em comida. E beba. Você nunca pergunta o preço. Quanto custa um pão? Quanto custa um galão de petróleo? Pela graça, tire sua mão da dificuldade em nome de Jesus. Versículo 29. Que as pessoas te sirvam. Todas essas bênçãos são uma muito grande provocação ao presente que ele deu ao seu querido pai. E o que você pode dar a um velho, além de um pouco de carne? Você não pode dar nada a ele. Você não pode dar a ele. Ele não precisa disso. Ele não pode comer muito de forma alguma, de maneira nenhuma. Mas quando ele realmente deu isso, é por isso que estou te ensinando exatamente agora mesmo. Quero que vocês se tornem grandes doadores. Sim, ele queria que seu filho lhe desse o que ele desejava. E assim ele o abençoaria, que as pessoas te sirvam. Que as nações se curvem diante de ti. Seja Senhor sobre teus irmãos. Que os filhos de tua própria mãe se curvem humildemente diante de ti. Maldito seja todo aquele que te amaldiçoar. E bendito seja aquele que te abençoar. Amém. Isso foi tudo. Fim da bênção.
Amém, sim. Levantem as mãos. Quero que vocês acreditem em dar. Quero que vocês acreditem em orar. Quero que vocês acreditem nessas forças imparáveis. Pai eterno e misericordioso, muito obrigado nesta noite de hoje pela tua imensa e grandiosa bênção derramada sobre todos nós. Com corações gratos, levantamos as nossas mãos que temos, reconhecendo que o Senhor nos abençoou abundantemente. E nós dizemos, mesmo no ar, na televisão, na Flu Church online, levantamos as nossas mãos e dizemos com toda a nossa fé: Jesus, nós cremos, nós realmente cremos, ó Deus, nós cremos firmemente em Ti, que o poder da fé seja plenamente liberado em toda a congregação, através das nossas orações sinceras, através das nossas ofertas generosas, que possamos ver por meio dessa força imparável o Teu poder e a Tua força em nossas vidas como nunca antes. Tudo o que mirou contra a nossa fé não poderá mais ter sucesso. Levante sua mão e diga a Deus: eu serei um homem de oração, um homem de oração. Eu vou aprender a orar. Pelo menos 1 hora na minha vida eu saberei como orar. Eu vou aprender isso pela imensa graça de Deus. Pai amado, muito obrigado por nos fazer um poderoso e invencível exército de valorosos guerreiros de oração. Para a glória eterna de Deus, em nome de Jesus Cristo, o Salvador do mundo inteiro, nós te louvamos e nós te agradecemos profundamente em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Assim, Pai, eu agora libero uma poderosa impartição de oração, uma impartição de profunda espiritualidade, uma impartição de verdadeira generosidade e uma impartição de fé inabalável para andar como servos fiéis do Senhor. Obrigado. Cristãos imparáveis são liberados através desta força imparável, força espiritual, poder espiritual para cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Com todas as cabeças baixas e todos os olhos fechados, antes de eu me sentar, estou prestes a me sentar. Se você está aqui e quer entregar sua vida a Deus, eu não sei por que você veio. Talvez alguém tenha te convidado. Mas se você está aqui e quer entregar sua vida a Deus, levante sua mão e eu quero orar com você, onde quer que você esteja. Você diz: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo para que Ele seja meu Salvador. Então levante sua mão assim e deixe-me orar. Deus te abençoe, eu vejo sua mão. É uma bênção você levantar sua mão, porque isso significa que Deus falou diretamente com você e você está dizendo sim diretamente a Deus, para crer em Deus por si mesmo. Agora, se você levantou sua mão porque quer entregar sua vida a Deus, vem até aqui na frente. Caminhe de onde você está até aqui na frente. Vou rezar por você aqui na frente. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Venha de trás, venha do lado, por favor. Venha correndo para aquele vasto e infinito mar de misericórdia, onde o amado Jesus está chamando e sua gloriosa graça será a sua completa cobertura e o seu precioso sangue fluirá livremente para todos. Ele proverá seu comércio de cura e restauração, correndo para aquele assento sagrado e abençoado. Ele disse que eu poderia entrar em sua presença sem qualquer medo ou hesitação, naquele lugar sagrado e reverenciado, onde sua profunda e constante preocupação me envolve completamente. Venha correndo sem demora ou hesitação. Tudo bem? Levantem as mãos na frente. Aqui, reze esta oração comigo. Aqueles que estão vindo, por favor, venham rápido. Quero que você faça uma oração especial comigo. Diga: Jesus, por favor, perdoe-me sinceramente por todos os meus pecados e transgressões passadas. Hoje eu abro completamente meu coração e recebo Jesus Cristo como meu amado Salvador pessoal e meu Senhor soberano. Por favor, escreva meu nome eternamente no livro da vida, que é o livro dos salvos. Agora diga: Jesus, eu creio firmemente em Ti com todo o meu ser. Lava-me com Teu sangue.
Faz de mim uma nova pessoa, completamente transformada através do precioso sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por me salvar e redimir hoje. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador, eu oro. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E que Deus te abençoe. Por favor, siga nosso pastor. Você escreveu errado, Uaiá. Siga o pastor que está escrito. Bem-vindo à igreja. Siga, por favor, por aqui. E então você volta e se junta a nós. Espero que você não tenha deixado sua bolsa ou seu telefone lá. Pegue sua sagrada comunhão agora e levante-a. Pegue cada um. Este é verdadeiramente meu corpo. Nós elevamos a comunhão. Todos devem ter comunhão. Tente obter sua própria comunhão e levá-la para a igreja. Somos muitos para fazer o compartilhamento da comunhão deste seja o que for. Então tente pegar sua própria comunhão. Pai, muito obrigado por esta preciosa oportunidade que nos concedes. Para todos aqueles que recebem e participam do corpo de Cristo, que o corpo sagrado de Jesus represente e traga cura divina e força inabalável para suas vidas. No corpo de Jesus Cristo. O cálice da bênção que nós abençoamos com profunda reverência e gratidão é de fato a comunhão do precioso sangue de Cristo. E o pão que nós partimos com fé e devoção é verdadeiramente a comunhão do corpo de Cristo. Oh, esta é a santa e sagrada refeição, um momento de profunda comunhão espiritual. É a refeição de Deus. Sim, ela irá de fato sustentá-lo completamente e por completo, totalmente. Isso vai te deixar completo. Ela lhe dará vida. Agora veja o sangue. O sangue. Que o sangue purifique completamente todo o pecado e qualquer erro cometido. O sangue de Jesus. Agora, 1 Coríntios 11, versículo 30. Diz no versículo 29, alguns comem e bebem indignamente. O cálice não discerniu que era o corpo do Senhor, o que é fundamental. Então o versículo 30 diz que por causa disso muitos estão fracos e doentes. A doença veio sobre as pessoas e muitos dormem. Muitos morreram porque não perceberam que estavam realmente lidando com o corpo sagrado do Senhor. Isso significa que na comunhão há poder para te fortalecer, poder para te curar. Poder até mesmo para prolongar sua vida. É por isso que os sacerdotes vão. Às vezes, quando as pessoas estão morrendo ou doentes, eles vão administrar a comunhão, porque havia poder naquilo para tornar as pessoas até mesmo fracas e doentes. Então eu creio que há poder para te fortalecer. Levante sua mão agora e receba sua bênção ao participar desta santa comunhão. Que todas as suas necessidades sejam supridas. Que você seja mais forte hoje do que jamais foi. À medida que você envelhece, que você seja mais forte e mais saudável. Qualquer coisa que você esteja comendo, que sem o seu conhecimento esteja te envenenando, deve ser evitada. Que você seja completamente liberto de comer ou de fazer tal coisa. A partir de hoje, que o Senhor te revele todos os venenos e as armadilhas que existem neste mundo. Que o Senhor te livre e te proteja de consumir aquilo que é mortal e prejudicial para a sua vida. Que o Senhor te conceda força. Você nunca será chamado de fraco. Que o Senhor te conceda saúde. Você nunca será chamado de doente. E que o Senhor te conceda vida. Você não morrerá prematuramente. Levante sua mão agora mesmo para receber a bênção de cruzar os 70 anos com total facilidade. Que o Senhor te conceda uma vida sobrenatural e força para viver e viver muito bem. Que você nunca seja internado em um hospital. Que você nunca seja hospitalizado. Que você nunca seja diagnosticado com uma doença maligna. Que
você não desenvolva nenhum tipo de câncer. Em nome de Jesus. Que seus medos nunca se concretizem. Que o Senhor te livre de todos os seus medos. Que a cura venha sobre a sua vida e que a força venha sobre a sua vida. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você e te dê paz. Tudo o que representa confusão, estresse e pressão na sua vida, eu repreendo em nome de Jesus. Deixe-me ouvir o seu mais alto amém. Tudo o que está trazendo estresse e pressão para a sua vida está sob uma maldição imediata, em nome de Jesus, dentro de uma semana. Toda crise causada por estresse na sua vida termina agora em nome de Jesus, com suas mãos levantadas. Que o Senhor te abençoe abundantemente e seja gracioso e misericordioso com você. Que o Senhor não leve mais em conta seus erros ou seus pecados. Tudo o que foi encurtado na sua vida por 2 semanas, 2 meses ou 2 anos, pelo poder e pela graça de Deus, que isso seja anulado, em nome de Jesus. Deixe-me ouvir o seu mais alto amém. Deixe-me ouvir o seu mais alto amém. Deixe-me ouvir o seu mais alto amém. Levante sua mão e receba a força de Deus. Receba a bênção do Senhor. Receba a ajuda do Senhor. Que Deus envie seus anjos celestiais para ajudá-los a te ajudar. Levante sua mão e grite: eu recebo. Será que eu realmente recebo mesmo? Será que eu recebo? E que o Senhor responda toda a oração que você fez ao longo de 2024 e que não foi respondida. A partir deste mês, fevereiro de 2025, começará a ser respondido de forma prática em sua vida. Deixe-me ouvir o seu mais alto amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai amado, muito obrigado por todas as preciosas crianças presentes na casa do Senhor neste momento tão especial. Elas serão grandes gigantes. Elas te servirão com alegria. Elas serão um sinal e uma maravilha. Elas te amarão ainda mais do que seus pais te amam. E eles trarão um bom testemunho e boas notícias sobre suas vidas para todos os seus pais e para todos que os amam. Em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua bênção para todos que estão participando disto. Maravilhoso para aqueles que assistem hoje e amanhã. Que a tua bênção repouse sobre todos. Que o Senhor seja gracioso com você e que o Senhor te abençoe. Deixe-me ouvir o seu amém mais alto. Mensagem poderosa que foi pregada nesta tarde. Não, o primeiro ponto sobre o qual ele pregou foi a oração. Ele mencionou que oração é fé e fé é oração. E ele nos deu alguns versículos para fundamentar esse ponto. Os versículos que ele nos deu foram tirados de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 8, onde ele disse que Deus considera pessoas que oram dia e noite como homens e mulheres de oração. E ele nos encorajou dizendo que uma das maneiras de demonstrar nossa fé é através da oração. E o versículo que ele deu foi Lucas 18, 8. Outro versículo que ele deu foi tirado de Marcos capítulo 11, dos versículos 22 a 24, onde ele apresentou 2 razões pelas quais nós, como homens e mulheres de fé, podemos demonstrar nossa fé. Número 1, através da fala, e número 2, através da oração. Ele também continuou pregando a partir de Jonas, capítulo 3, dos versículos 1 a 10. E também de João, capítulo 14, dos versículos 12 a 14, onde falou que tudo o que pedirmos em nome do Pai e em nome de Jesus acontecerá em nossas vidas. E ele nos encorajou a crer no sobrenatural e na poderosa mão de Deus. E que, ao orarmos a Deus, alguém que não nos responde, ele deu o exemplo de como os seres humanos dão respostas curtas de uma palavra em uma conversa. Isso é muito difícil para nós. Quanto mais Deus, que quando falamos estamos em um quarto com Ele por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas e Ele não responde, mas é Deus. Mas fomos encorajados a entender que mesmo que Deus não responda da maneira que acreditamos que Ele deveria responder, como seres humanos, acreditamos em conversa e comunicação. Precisamos crer que por meio da nossa oração e da nossa fé, Deus ainda está respondendo às nossas orações e ainda está nos ouvindo. Amém.
Então, se você foi abençoado por essa mensagem sobre fé, a oportunidade de entregar sua vida a Jesus Cristo. A primeira oportunidade para você demonstrar sua fé é crer em seu coração e confessar com sua boca que o Senhor Jesus é nosso Senhor e Salvador, em Romanos capítulo 10, versículos 9 a 10. Então, se você está aí hoje, talvez você não acredite em Jesus, seja a sua primeira vez assistindo a transmissão online, quero te dar a oportunidade de entregar sua vida a Jesus Cristo. Os detalhes estão aparecendo na tela. Basta enviar uma mensagem de WhatsApp para o número que está aparecendo na tela. E alguém da nossa equipe dedicada estará disponível para entrar em contato com você. Talvez você precise de um pedido de oração, talvez precise de aconselhamento, talvez você só precise de alguém para conversar e estar ao seu lado. Basta entrar em contato com eles e estarão disponíveis para falar com você 24 horas por dia, de segunda a domingo, sempre que você precisar. Amém. Agora também quero que ofereçamos uma boa oferta ao Senhor. O segundo ponto que o profeta mencionou esta tarde, quando falava sobre fé, é que outra forma de demonstrarmos nossa fé é através da oferta. E ele leu uma passagem de Gênesis, onde Jacó, o pai de Isaac, você, Isaac, foi dar uma bênção ao seu pai, e isso provocou bênçãos sobre as quais o profeta falou em Gênesis. E eu só quero compartilhar essas bênçãos rapidamente com vocês. E eu creio que, ao darmos uma boa oferta ao Senhor nesta tarde, essas bênçãos também serão a nossa porção, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 27, a partir do versículo 26, a Bíblia diz: E seu pai Isaac era o pai, Jacó era o filho, e seu pai Isaac lhe disse: Chega-te e beija-me, meu filho. Versículo 27, e ele se aproximou e o beijou, e Isaac sentiu o cheiro das suas vestes e o abençoou, dizendo: Vê, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Versículo 28, portanto, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra e abundância de trigo e vinho. Amém. Versículo 29, que povos te sirvam e nações se curvem diante de ti, sê Senhor sobre teus irmãos, e que os filhos de tua mãe se curvem diante de ti, maldito seja todo aquele que te amaldiçoar, e bendito seja aquele que te abençoar. Amém. E eu creio que ao darmos uma boa oferta hoje, essa também será a nossa porção, em nome de Jesus. Você sabe, o profeta também profetizou que qualquer coisa boa engana. Ele mencionou que pessoas têm vindo para Gana. Está se tornando um destino de férias e um lugar onde as pessoas gostam de voltar, de participar de muitas atividades sociais e de se divertir. E ele proclamou e profetizou que, assim como as pessoas voltam para Gana e desfrutam das bênçãos em Gana, nós que vivemos em Gana também devemos desfrutar das bênçãos de Gana. E eu proclamo que todas as bênçãos que possam existir, onde quer que você viva, em qualquer país, em qualquer região, também serão sua porção, em nome de Jesus. Portanto, se você acredita nessas profecias, nessas palavras e na escritura pregada hoje pelos nossos profetas, quero que você prepare uma boa oferta do conforto da sua casa. Detalhes da oferta na tela. 3 formas de fazer a oferta online. A primeira maneira é muito simples, especialmente se você está aqui em Gana. Basta digitar este código curto, *415, *1212, cerquilha, e um aviso aparecerá. Basta colocar o valor que você quer doar e enviar, e sua vida nunca mais será a mesma. Você também pode convenientemente enviar dinheiro pelo seu celular acessando o aplicativo MTM ou simplesmente discando *170 e digitando o número da nossa oferta especial. E, finalmente, se você receber uma oferta internacional, você também pode ir ao paystack.com para pagar a oferta do rebanho e dar uma boa oferta ao Senhor. Amém. Agora vamos rezar pelas ofertas. Pai, Senhor, eu oro por todos que deram uma oferta esta tarde. Talvez eles também assistam à transmissão mais tarde, talvez numa segunda ou terça-feira. Como disse o profeta, acredito que qualquer um que fizer uma oferta hoje possa desfrutar da abundância de sua terra, de suas bênçãos e de todas as coisas boas associadas à terra em que vive. Em nome do poderoso Jesus nós oramos. Amém. Então, mais uma vez, Deus te abençoe.
Estamos, como sempre, muito animados por você estar se juntando a nós na comunidade online First Love. Ficamos um tempo afastados, mas agora estamos de volta. Fique atento aos nossos programas que vão retornar em breve. Temos novidades empolgantes chegando e algumas mudanças no nosso programa que acredito que você também vai gostar. Então, não deixe de acompanhar e estamos felizes em ter você conosco. Junte-se a nós no próximo domingo aqui no First Love Center, onde nosso profeta estará novamente para pregar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Teremos avisos antes de encerrar a transmissão, então fique ligado. Deus te abençoe e obrigado por assistir.